Tudo bom, Lu? Enfim, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Essa é a nossa quarta live do ano, aula do ano, né? E a ideia é realmente manter aí todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, com vocês, para tratar assuntos relacionados à parte nutricional, emagrecimento consciente, a questão da qualidade de vida, né, pensando aí num bem-estar geral, né, integrativo, né, pensando então saúde física, saúde emocional, né, saúde mental, como tudo isso interfere no nosso comportamento, né, e procurando sempre trazer assuntos que reforçam o questionamento, principalmente no quesito emagrecimento, alimentação saudável para o emagrecimento e para a saúde, né, que infelizmente a gente sabe que é um mercado, né, é uma indústria, então tem muita informação conflituosa aí, né? Então a intenção é realmente provocar um pouco alguns questionamentos, né, para que vocês consigam cuidar da saúde de vocês da melhor maneira possível, e para quem deseja emagrecer, né, que esse emagrecimento ele seja respeitoso, né, que ele seja viável e consistente. Então, essa é a intenção das aulas aqui, né, às segundas-feiras. E semana passada eu dei uma aula que foi bem legal, por sinal. Muita gente me procurou depois pelo direct, que assistiu depois, né? Nem todo mundo consegue assistir. Como eu deixo salva todas as lives, depois as pessoas podem assistir, né? Perguntando, às vezes nem em relação ao emagrecimento, mas querendo entender um pouquinho mais de como a função intestinal afeta a nossa saúde. Então, se vocês não conseguiram assistir, vão lá, tá? No IGTV salvo, tá? E no outro canal também, na outra rede social, onde a gente assiste vídeos. A aula sobre a função intestinal relacionada com emagrecimento, tá? Bom, essa semana, o meu foco, principalmente aqui no Instagram, é trazer um pouquinho mais de provocações sobre a consciência das nossas ações, por que a gente quer fazer as coisas do jeito que falam pra gente, né? Por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz, né? Principalmente relacionado com emagrecimento e alimentação, ok? Então, eu gosto de deixar algumas semanas temáticas, né? Para abordar os assuntos com vocês e não ficarem assuntos aleatórios, né? Então, eu gosto de desenvolver essa temática, essa estratégia, tá bom? Então, a gente começa sempre com a aula na segunda-feira e a partir daí eu vou trazendo os conteúdos para vocês. O meu Instagram ele fica mudando de cor, gente. Não sei por que acontece isso, ele fica dando uma variada na luz. Depois eu preciso dar uma olhada aqui nessa câmera para ver o que está acontecendo, tá? Pessoal, se o assunto interessa, convide pessoas que vocês conhecem, que vivem nesse ciclo, né, de entrar numa dieta, sai de uma dieta, entra na outra. A pessoa ela já perdeu até um pouco de referência de como se alimentar. Se vocês conhecem alguém assim, convide essa pessoa para assistir essa aula, porque a gente vai conversar sobre o que é o ciclo vicioso das dietas, como que ele se instala, por que é ruim esse ciclo vicioso para a nossa saúde, para a nossa vida, e terceiro, como sair desse ciclo, tá? Então, a estimativa da aula aí é de 30 minutos, mais ou menos. Às vezes pode passar um pouquinho mais, e vocês fiquem à vontade para perguntar aqui nos comentários dúvidas, questionamentos, se teve dificuldade de entender alguma coisa, se quiser perguntar qualquer coisa, pode perguntar, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos abordar esses 3 tópicos aqui na aula. O que é um ciclo vicioso das dietas, né? Como que esse ciclo ele se instala? É muito interessante porque antigamente não se falava disso, né? Eu estou formada aí faz 20 anos, não se tinha muita noção das consequências de se viver em dieta restritiva, né? Na verdade, isso era até incentivado como algo assim, tipo, nossa, que legal que você consegue manter a restrição, né? Como se fosse um privilégio, como se fosse uma conquista.
né, muito grande você se manter numa dieta restritiva. Tipo, não consigo, então você não tem força de vontade, você não é bom o suficiente. Era mais ou menos assim, viu? E hoje já se tem bastante informação dos impactos das dietas restritivas, principalmente feitas a longo prazo, né, de forma constante, não só no nosso metabolismo, mas também no nosso emocional, tá? No nosso emocional. Então, hoje a gente já tem recurso para abordar a questão do emagrecimento e da alimentação saudável de outra forma, tá? Então, como é que o ciclo ele se instala? Ele tem aqui 6 etapas. O ciclo vicioso das dietas, tá? Primeiro, a primeira etapa desse ciclo, pessoal, está relacionada com uma insatisfação corporal, tá? Então, a pessoa, geralmente, ela busca uma dieta porque ela está insatisfeita com o corpo dela, tá? E essa insatisfação com o corpo, ela pode ter, tá? N motivos para essa pessoa estar insatisfeita com o corpo dela, ok? Desde algo que pode vir da infância, né, uma pessoa que se via diferente, né, dos irmãos, das irmãs, ou crítica de pai e mãe, ou essa pessoa se sentindo inadequada, né, na escola, ou até mesmo mais velha, tendo aí uma comparação com os padrões de beleza, né, que isso acontece muito. Os padrões de beleza, eles existem, tem uma questão econômica muito forte envolvida aí, quando a gente fala de padrão de beleza, né? Os padrões de beleza são criados para a gente gastar dinheiro, né? E na questão da mulher ainda tem outros fatores, depois eu vou indicar. Aliás, já indico aqui, ó, tá separadinho aqui, ó. Para quem quiser ler um pouquinho mais sobre a questão dos padrões estéticos, eu indico esse livro aqui, ó, O Mito da Beleza, como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. É um livro escrito por uma norte-americana, então ele tem bastante exemplo dos Estados Unidos, e é um livro antigo, tá? Ele é de 92 e foi revisado em 2002. Se a gente lê sabendo separar algumas questões, né, tentando entender o cerne da questão, ele é um livro muito bacana para leitura, tá? Eu já estudei ele todinho, aqui, assim, tudo marcadinho, né? Então, ele é um livro muito bacana para leitura, mas, assim, filtra um pouco, né, alguns exemplos, algumas coisinhas, porque está relacionado com a cultura de lá. Mas, para quem quer também entender um pouco de mito de padrão estético, mais voltado para o Brasil, tem esse outro livro aqui também, que é a História da Beleza no Brasil. Esse aqui, eu confesso para vocês que eu não comecei a ler ainda, tá? Mas eu justamente comprei esse livro para eu poder separar um pouquinho melhor, né? O que é da cultura norte-americana, o que é da nossa cultura. Então, isso aqui fala sobre essa questão dos padrões estéticos, tá? Então, querer atingir um padrão estético, que muitas vezes é algo realmente para não ser atingido, tá? Gera uma insatisfação corporal muito grande. E para a mulher, principalmente, para o homem também, mas para a mulher, esse bombardeio aí de imagens relacionadas com a estética é algo muito, assim, significativo, né? Então, estar atrás a vontade que está atrás de um corpo ou de uma aparência para essa mulher não é uma futilidade de que, nossa, eu preciso ter esse corpo por causa de, né, porque eu preciso ter. Não, geralmente está associada com alguma coisa por trás, tá? Então, uma mulher que acredita que só vai ser amada e respeitada se ela for daquele jeito, tá? Ou uma mulher que acredita que só vai ser bem-sucedida no trabalho se ela tiver uma aparência X, tá? Então, isso é uma coisa que está muito relacionado, tá? Eu não sei se quem está aqui já me ouviu em algum outro momento ou já conhece um pouco da minha história, né? Eu conto no meu blog, também aqui no Instagram tem nos destaques, né, sobre mim. Na adolescência, por causa de uma insatisfação corporal, eu desenvolvi um distúrbio alimentar. Então, eu já estive nesse ciclo vicioso das dietas,
né? Foi por um período curto da minha vida, mas eu me lembro até hoje das minhas emoções e dos meus sentimentos relacionados com essa insatisfação corporal, né? Então, para mim, não era que uma futilidade ter um corpo X, né? Existia uma necessidade de ter aquele corpo que estava relacionado, né, com algo que para mim era importante, tá? Então, é sempre interessante a gente ter essa ligação, tá? E se a gente conhece alguém que está passando por isso, ter esse respeito, né, de compreender o que está passando com essa pessoa, tá? Então, a primeira etapa do ciclo vicioso das dietas é a insatisfação corporal, tá? E o que acontece? A pessoa está insatisfeita com o corpo, ela vai buscar alguma orientação, né? Buscar uma solução para aquilo. E geralmente é uma dieta restritiva, tá? Pode ser que ela busque na internet, pode ser que ela busque um profissional para fazer essa dieta, pode ser que ela busque meios alternativos, um shake, tomar chá, uma sopa, né? A gente sabe que existem vários recursos aí para quem quer emagrecer, né? E que não são formas tão legais disso acontecer, né? Mas normalmente o que a pessoa vai buscar é diminuição de comida. E o que ela vai encontrar, principalmente na internet, quando se busca emagrecimento rápido, né? Emagrecimento de tantos quilos, vai ser dieta restritiva, né? Onde se restringe comida, tá? Tem alguns vídeos no meu canal, lá onde se tem vídeos, né? E alguns reels aqui também que eu falo dessa questão do que é uma dieta restritiva e do que não é, né? Se eu estou excluindo da minha alimentação produtos alimentícios, então, tipo refrigerante, bala, macarrão instantâneo, biscoito recheado, né? Que mais? Bolacha, isso é produto alimentício, né? A gente não classifica como alimento. É uma coisa, eu estou excluindo algo que meu corpo não vai sentir diferença e não nutre meu corpo. Agora, se eu estou excluindo, né, cereais integrais, aveia, estou excluindo ovo, porque eu ouvi falar que engorda, estou excluindo fruta, porque fruta é por açúcar, onde já se viu fruta, né? Comer fruta vai engordar, né? Estou excluindo carnes, ou seja, estou excluindo alimentos, aí sim entra como uma dieta restritiva, tá? Então, esse é o segundo ponto do ciclo das dietas, começar a cortar comida, ok? Terceiro ponto, frustração e tristeza. Galera, quem consegue ficar muito tempo comendo super pouco, tendo uma alimentação extremamente restrita a alguns alimentos, e se vocês são como eu, que sou uma pessoa que gosta de comer, eu gosto de comer, gente. Para mim, naquela época, foi assim, era horrível. Horrível, porque assim, na minha casa o pessoal gosta de comer. Eu lembro, às vezes, eu chorar quando eu vi meu pai trazendo uma pizza. Né? Uma amiga minha melhor amiga, uma vez comprou uma caixinha de uma bolachinha que chamava Moranguitos, gente, que eu amava. Era tipo um casadinho, assim. Só que em vez de goiaba no meio, era moranguinho. Dela me trazer com todo carinho a caixa e eu chorar, porque eu não podia comer aquilo, porque eu estava de dieta. Eu lembro que uma vez eu era modelo quando era adolescente, um dos motivos pelo qual a pressão de ter o corpo mais magro, né? Eu me lembro que eu fiz um desfile, estava fazendo um desfile que foi de um estilista bem famoso aqui na minha cidade, e eu lembro que a gente teve várias ações, assim, com assessoria de imprensa, em alguns restaurantes, a Lu falando aqui que também ama comida, nós duas, né, Lu? Isso aí. E eu lembro que a gente foi num restaurante super chique aqui na minha cidade, que eu nunca tinha ido, né? Porque eu tinha 16 anos, não tinha grana para ficar indo em restaurante chique, né? E eu lembro que a gente podia pedir qualquer coisa do cardápio, qualquer coisa mesmo. Era um restaurante assim de massas, né? Que hoje ele existe ainda, eu adoro. E eu lembro que eu fui lá e peguei um filé de frango grelhado com legumes. Imagina para uma pessoa que ama comer, tá num restaurante, um dos melhores restaurantes da cidade, podendo escolher o que quiser, o que ela quisesse do cardápio, sem limite de preço, e eu fui lá e escolhi frango grelhado com legumes. Então, assim, a paranoia, eu me arrependo até hoje de não ter escolhido qualquer outro prato do cardápio, né? Então, a gente fica tão imerso nessa questão da restrição, né, que a gente enfrenta as situações do dia a dia com
frustração e tristeza, porque eu não me senti vitoriosa por ter conseguido resistir e escolhido frango grelhado com legumes. Eu me senti triste, né? Porque no fundo eu queria comer outra coisa, né? Mas na minha cabeça, naquele momento, eu não podia. Então, assim, isso acontece, essa frustração e tristeza. E a consequência disso, gente, é a gente começar a ficar com vontade de comer aquele alimento que está proibido, né? Imagina eu que adoro pizza, né? Não vai poder comer pizza. Meu Deus do céu. Só de passar em frente de uma pizzaria, sentir o cheirinho do forno a lenha, meu Deus, que gostoso! Né? Então, a gente já começa a ter vontade de consumir os alimentos que a gente proibiu nessa restrição, tá? E a quinta etapa do ciclo, gente, é realmente a gente não conseguir segurar a onda. E uma hora a gente vai comer aquele alimento. Só que olha só o pensamento. Nossa, tá. Já que eu já saí então da dieta porque eu tô comendo esse brigadeiro, então eu vou comer tudo que eu tiver vontade, porque depois eu tenho que voltar para a dieta de novo. Amanhã, ou na segunda-feira, ou no outro dia. Então, o consumo excessivo acontece por causa desse pensamento, tá? Já que eu já tô comendo, então bora lá, né? Tipo, dane-se, e vou comer o que eu tiver com vontade, porque depois eu vou me restringir de novo, tá? Só que nessa questão aí, depois que a pessoa termina de comer, vem a sexta etapa, a sexta e a última etapa do ciclo, que é a culpa e o ganho de peso. Aí, se ela sobe na balança e viu que, tipo, nossa, gente, foi o brigadeiro que eu comi que fez ganhar peso, então eu não posso comer brigadeiro. Só que ela esquece que ela comeu, às vezes, tipo, uma receita de brigadeiro inteiro. Então, não é o brigadeiro em si, é o quanto ela come, que tá fazendo mal para ela. E aí, o que acontece? Ganha peso, volta para a insatisfação corporal, volta para a restrição alimentar, volta para a frustração e tristeza, né? Aumenta o desejo do alimento proibido e fica nesse ciclo. O que muda, às vezes, é o tipo da dieta, o tempo, o intervalo entre essas etapas também pode mudar. Tem gente que enfrenta esse ciclo em uma semana, né? Começa na segunda dieta, na quinta já começa a sentir umas vontadezinhas assim, na sexta, geralmente as pessoas comem alguma coisa diferente à noite, ou sai para comer, ou pede um lanche, ou pede uma pizza, aí a pessoa já fica ansiosa porque sabe que isso vai acontecer, descamba no final de semana, e aí quando sobe na balança na segunda-feira, vem a insatisfação corporal e volta para a dieta. Então tem gente que enfrenta esse ciclo, gente, numa semana, né? Agora eu pergunto para vocês, é vida viver desse jeito? Tem alegria em viver desse jeito? É bom perguntar, a gente se perguntar isso, do que vale a pena, né? A gente seguir dessa forma. Tá? Então, eu quero falar com vocês agora. Eu tô vendo esse caderninho porque ele é minha pauta, tá, gente? Eu gosto de escrever à mão. Então, eu tô olhando para o lado porque eu tenho uma colinha aqui da aula de hoje, tá? Então, por que é ruim, né? Acho que não precisa nem responder muito essa pergunta, mas vamos lá, vamos colocar algumas questões de reflexão, né? Por que é ruim viver nesse ciclo? Porque se vocês prestarem atenção, né, nessas seis etapas que eu coloquei para vocês, não tem nenhuma fase delas que é positiva. Nenhuma fase desse ciclo é positivo. Tá? Então já começa por aí. Tá? Se tem algo que gera tristeza e não faz a gente se sentir bem, é porque tá errado. Tem uma frase, gente, que ela corre solta nesses sites de dieta, que eu quero... Nossa, eu tenho vontade de... Enfim, não vamos incitar aqui a violência, mas assim, para quem inventou essa frase, a vontade de, tipo assim, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, que é, se tá difícil, em relação à alimentação, tá? Se tá difícil é porque você está no caminho certo. Gente, não é para ser difícil. Não é para ser sofrido se manter num peso saudável, não é para ser difícil um processo de emagrecimento. Lógico, sair um pouco da sua rotina, sair da sua rotina, da sua zona de conforto, mudar os hábitos, realmente no começo não é algo fácil, mas não é para ser sofrido,
né? Não é fácil porque seu corpo está acostumado a fazer uma coisa e você está começando a fazer outra diferente. Isso para qualquer tipo de hábito que a gente queira mudar na nossa vida vai ser impactante no começo. E depois o corpo acostuma, tá? A mente acostuma também. Mas não é para ser sofrido. Não é para ser sofrido, gente. Se tá sofrendo é porque tá errado. É ao contrário do que essas frases aí, nesses perfis malucos de dieta, mostram pra gente, tá? Se tá doendo fisicamente, emocionalmente, é porque não tá certo, tá bom? Então, isso já é um ponto. Outro ponto aqui que mostra porque é ruim a gente viver nesse ciclo. Porque o corpo ele sofre tanto ele sofre tanto na escassez de alimentos, quando a gente está no período da restrição, quanto com os exageros quando ocorre, né, o comer transtornado, né, o comer descompensado. Ele não tem essa capacidade de distribuir isso ao longo do dia. Tipo, quando eu como muito, eu vou guardar para o período que eu como menos e faz a média. Não, gente, ele não tem essa capacidade, né? Então, a gente pode sim ter alterações metabólicas, né? E emocionais também relacionadas com o comer excessivo. Para vocês terem uma ideia, não é o próximo aqui que eu vou falar, tá? Qual que é o outro ponto que justifica, né, ser ruim viver de dieta? A gente perde a referência do que a gente gosta de comer, tá? E se a gente quer comer aquilo, tá? Olha que louco, gente. Eu tenho uma vez atendi há muito tempo uma cliente que a gente estava trabalhando justamente essas questões, né, do emagrecimento, mas de uma forma mais consciente. E ela trouxe alguns relatos super interessantes, assim, que ilustram muito bem isso, que a gente perde a referência, né? Então, ela, por exemplo, ela gostava até de comer saladas, tá? Mas ela pegou ranço de rúcula, que era uma coisa que ela gostava até de rúcula, mas ela pegou ranço de rúcula. Sabe por quê? Que ela falou assim, Fernanda, toda vez que eu ia começar uma dieta, a primeira coisa que eu fazia era comprar um pé de rúcula para ser a minha salada. Então, ela associou um período de restrição com uma folha, né, um alimento que ela gostava muito, e ela pegou ranço disso, tá? Então, ficou uma referência distorcida aí em relação ao alimento. Tem um outro exemplo também, que é dessa mesma cliente, só que ao contrário, tá? Que aí emenda até aqui com o outro tópico que eu ia falar, que a gente perde a referência de fome e saciedade, tá? A gente não sabe mais se a gente está comendo por fome ou se está comendo porque está lá escrito na dieta. E quando a gente está comendo demais, a gente acaba perdendo a referência. Muitas vezes, quando a gente come demais, a gente não come porque está com fome. Come por causa desses fatores que eu coloquei para vocês. Então, pegando esses dois tópicos aqui, né, de perder a referência do que a gente quer comer e de fome e saciedade, eu vou dar esse exemplo, uma historinha para vocês, que é muito interessante, ela ilustra bem, e depois eu vou dar um outro exemplo de uma outra cliente, que também, agora que eu me lembrei, não estava na pauta, que veio um relato bem importante. Essa minha cliente, né, a primeira, que era da rúcula, né, ela gostava muito de comer um docinho que chama canole, né, que é uma massinha folhada, recheada, com um creminho. Geralmente pode ser um creminho branco, um doce de leite, ou uma Nutella, enfim, né? E geralmente mais próximo do fim da semana, quando ela já estava nessa fase do comer exagerado, uma das coisas que ela ia buscar, né, para comer era o canole. E assim, ela comia muito canole. Depois eu vou falar para vocês a quantidade, tá? Ela comia muito canole. E, tipo assim, 10 canoles. Desse tamanho, assim, ó. Um pouquinho menor que essa caneta. Tá? Cada canole deve pesar em uns 100 gramas, mais ou menos. Ela comia de uma vez quase 1 quilo de canole. Ok? Que é uma massa frita, ainda por cima, não é um docinho mais pesado. Que eu adoro, por sinal. E o que acontece? Um dos movimentos que a gente estava fazendo era justamente resgatar essa questão do que eu estou com vontade de comer, né? Eu não estou comendo só porque eu estou de dieta ou porque eu não estou de dieta, né? Então, ela tinha a comida da dieta e a comida que não era da dieta. E o canole era a comida que não era da dieta.
Então, se ela já tinha quebrado a dieta, ela ia automaticamente para o cannoli, sem se questionar se ela queria comer o cannoli ou não. Ela já ia diretamente para o cannoli, tá? E aí, uma das atividades que a gente fez naquela semana foi ela ter a consciência, né? Escolher um doce que ela queria comer, algum alimento, mas com a consciência de prestar atenção se ela estava com vontade de comer aquilo, ou se era só um condicionamento, tá? E escolhido aquele alimento, comer de forma consciente, tá? Que é sentada, sem interferência de barulho, sem estar no celular. No caso dela, pedir para ela ficar sozinha naquele momento, né? Não tá comendo junto com outras pessoas, tá? E pegar um por vez, né? Saborear, mastigar devagarzinho, deixar aquele alimento na boca, sentir o cheirinho dele, como que ele desce na garganta, como é que a gente sente aquele alimento no estômago. Então, esses são princípios da alimentação consciente, tá? Também tem vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, enfim. E aí ela fez esse exercício. E na outra semana ela voltou para a consulta para a gente conversar sobre essa ação, tá? E aí eu perguntei, e aí, como é que foi? E ela me contou o processo. Fer, olha, eu estava realmente com vontade de comer o cannoli, era o que eu estava com vontade de comer, e eu fiz o que você falou. Comprei peguei fui lá para a mesa do restaurante, peguei, sentei, comi bonitinho, terminei, esperei um tempinho, né, sei lá, uns 5 minutinhos, deu vontade de ir lá e pegar outro. Eu fui lá e peguei, tá? Ela não pegou os 10 de uma vez, ela foi pegando um de cada vez, tá? Falei, ok, beleza. E aí, o que aconteceu, né? Ela falou, Fernanda, eu comecei a sentir desconforto físico no meio do segundo cannoli, de sentir a garganta, né? Como ele é de doce de leite, eu amo doce de leite, meu doce preferido, mas em excesso, gente, quando a gente come muito, ele fica, né, aquele excesso de doce, assim, não só o doce de leite, né, o brigadeiro, Nutella, né, qualquer doce em excesso, chega uma hora que a garganta começa até a pegar, né? E ela comentou, Fernanda, no segundo cannoli eu já comecei a ficar um pouco enjoada, né? E ela falou assim, eu falei, tá, e tudo bem, e aí? O que você refletiu? O que você percebeu? Ela falou, Fernanda, como que eu conseguia comer 10 cannoli? Como eu conseguia comer 10 cannoli se com 1,5, né, eu já estava extremamente satisfeita? Então, olha a perda de referência do querer comer e de saciedade. Olha a perda de referência. Ela estava tão automático, tipo, sair da dieta, preciso comer, né, que ela não prestava atenção, tá? Então, esse é um exemplo muito importante. Um outro exemplo que eu ia dar para ilustrar isso daqui, também é de uma outra cliente que ela tinha um cardápio específico para cada numeração de guarda-roupa. A Fernanda, eu sei exatamente o que eu preciso comer para pesar, para estar no manequim 40, né, no 42 e no 40. Ela tinha um cardápio específico para isso. Ela não sabia se ela estava com vontade de comer aquilo. Ela tinha um roteiro do que comer. E, gente, isso é uma coisa muito séria, né? Porque eu recebo muitas pessoas no consultório que perderam a autonomia completamente do que gostam de comer ou não, porque elas só estão acostumadas a seguir um script da dieta. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Elas não confiam, inclusive, na habilidade, na capacidade de parar de comer quando já estão com fome, ou de estar numa mesa cheia de guloseimas e simplesmente escolher aquilo que elas estão com vontade e parar de comer quando o corpo, né, fala, não, chega, acabou. Elas perderam essa confiança, né, e essa autonomia. Então, isso é uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito séria, que compromete a vida social, a parte emocional da pessoa. Por isso que não é bom fazer dieta, gente, tá? Não é bom fazer dieta. A pessoa pode até perder um pouco de peso, mas ela não vai conseguir manter, porque isso é insustentável, deixa a pessoa até, assim... tem gente que não sai de casa quando tá de dieta. Depois, né, tipo, não consegue viver nesse isolamento social, né? Então, realmente não é algo positivo dietas restritivas, tá? Se a gente está falando de um contexto alimentar saudável, gente, que é possível se sustentar, eu não gosto nem de falar o termo dieta. A gente está falando aí de uma alimentação saudável para a vida. Para o emagrecimento, né, ainda mais emagrecimento de vários quilos, a gente trabalha com estratégias, tá?
Mas realmente é um período aí que a gente vai trabalhando essas estratégias, mas focando realmente que a pessoa ela vá desenvolvendo essas percepções, tá? Lu, é triste mesmo, né? É triste mesmo, mas por isso que é importante ter uma abordagem acolhedora, né? Ter uma abordagem mais humana, né? E isso o trabalho da nutrição comportamental ele faz muito, tá? De realmente compreender por que aquela pessoa tem esse mecanismo. E tem gente, assim, só para encerrar essa partezinha aqui, né? Eu atendo pessoas que têm a minha idade, 40 ou até mais, que vivem em dieta restritiva desde os 3 anos de idade. Imagina, tá tendo introdução alimentar e tá rolando dieta restritiva. Tipo, ai, não, a criança tem a perninha gorda. Não, não dá isso aqui para ela, não dá pão para a criança, porque senão ela vai ficar acima do peso. Vocês têm noção disso, gente? Que tem adulto que ele não sabe o que é se alimentar de uma forma saudável, porque a restrição aconteceu desde muito cedo, sabe? Então, é delicado isso, tá bom? E agora vamos para a terceira parte aqui da aula, né? Como é que a gente sai desse ciclo, né? Que eu acho que é o mais importante, é como é que a gente sai desse ciclo. A primeira coisa é ter consciência dessas questões negativas que eu coloquei para vocês, tá? Porque tem gente que acha o máximo fazer dieta. Tem gente que acha o máximo quando fica 2, 3 dias sem comer, né? A distorção está tão grande que realmente é complicado. Então, é difícil ter o julgamento dessa pessoa, porque ela está com tanta distorção, né, do que é certo e do que é errado, que realmente, às vezes, é complicado, né? Eu atendo, às vezes, Atendo não, né? Eu recebo muita mensagem, às vezes, de mães, né? Falando, poxa, você atende adolescente, né? Puxa, minha filha tá acontecendo isso com ela, não tá querendo comer, né? Tá praticamente o início de um distúrbio, né? Só que assim, ela acha que a gente tá pegando no pé dela, né? Ela acha que tá certa, ela comemora quando ela não come, né? Então, isso, gente, é um alerta aí bem complicado para um sinalzinho aí de um distúrbio alimentar, tá? Já fiz post também aqui no Instagram perguntando, né, fazendo um questionamento, né, tipo, minha alimentação é saudável, eu sou atenta em relação à alimentação ou é excesso de controle, né? Então, esse excesso de controle também tem que ficar atento aí nessas questões, tá bom? Então, a primeira coisa é ter a consciência de que fazer uma dieta restritiva não é algo bom, não é algo legal, que é cilada, tá? Segundo ponto, a pessoa querer mudar. Como eu disse, gente, às vezes a pessoa, ela sempre viveu dessa forma, tá? Então, ela não sabe que mundo existe além da dieta restritiva. Então, não é tão fácil assim. Ela pode entender que ela precisa mudar, mas às vezes tem medo, né? Por isso que um profissional que tem esse perfil acolhedor, né, que trabalha com um aspecto mais humanizado e respeitoso, é indicado para quem tem essa característica, para quem já vive no ciclo das dietas restritivas há muito tempo, tá? Então, essa questão do querer mudar é importante, ok? Terceiro ponto, se abrir para experimentar coisas diferentes, algo novo. E quando eu falo experimentar coisas diferentes, não é só comidas diferentes, é você se experimentar em situações diferentes, como o exemplo que eu dei do exercício da minha cliente do Canoli, tá? Pode parecer uma coisa simples, mas para ela foi algo diferente. Ela experimentar, prestar atenção no que ela estava com vontade de comer, ir lá pegar um de cada vez e comer e degustar cada um desses docinhos e prestar atenção no corpo dela. Para ela foi algo diferente isso daí, tá? É um comportamento diferente em relação à alimentação, de trazer mais para a consciência. Então, estar aberto para experimentar uma nova forma de se alimentar, uma nova forma de olhar o seu corpo, também é muito importante, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais algum livro para indicar. Aqui, peraí. Tá. Falando. Vamos falar aqui. Tem esse quarto ponto aqui, ok? Então, se abrir para experimentar algo novo, né? Situações novas é o terceiro ponto, ok? Quarto ponto, esse aqui é muito importante, gente, é muito importante.
parar de seguir pessoas e perfis nas redes sociais que estimulem dietas restritivas e um corpo extremamente magro. Ah, não, Fernanda, mas eu sigo aquela blogueira lá só para ficar dando risada das palhaçadas que ela faz, depois ficar fofocando com a minha amiga. Gente, não importa que seja só para isso, mas se você vai recebendo informações e mensagens relacionadas com isso, vai ficar no seu subconsciente de que aquilo deve ser feito. Então, assim, para de seguir, não é legal, tá? Essa questão da força do padrão estético, gente, ela é muito doentia. E tem gente que ganha rios de dinheiro com isso, tá? Rios de dinheiro implantando a segurança na vida das outras pessoas, tá? Isso não é legal, gente. Isso é uma vibe super ruim, né? E assim, infelizmente dá dinheiro, porque como eu disse para vocês no início da live aqui, é uma indústria, né? É uma indústria que se baseia na insegurança dos outros. Então, assim, parem de seguir, tá? Essa questão da insatisfação corporal, ela tem consequências muito mais severas. E aí, é nesse livro mesmo, nesse outro livro aqui que eu queria mostrar para vocês, Mulheres que Correm com os Lobos. Esse aqui é meu livro de cabeceira, gente. Livro fantástico, leitura obrigatória para todo mundo. É um livro para as mulheres que estão querendo sair do casulo, né, gente? Então, é muito legal. Mas tem um capítulo aqui específico que é... Cadê? O corpo esse aqui? O corpo jubiloso, a carne selvagem, que fala sobre essa questão da relação das mulheres com o corpo. Que, na verdade, quando uma mulher ela começa a detestar o próprio corpo, na verdade, ela é como se ela estivesse detestando o corpo da sua própria família, né? Porque tem uma questão da hereditariedade, tem uma questão da ancestralidade aí, né? E esse ódio, né, ao nosso corpo, que também envolve aí o ódio ao corpo da nossa família, isso quebra muito a energia, a fluidez, né? Então, é muito complicado. Tem até uma frase aqui, ó, porque eu grifei, ó. Difamar ou julgar o físico herdado de uma mulher é criar gerações e gerações de mulheres ansiosas e neuróticas. As críticas destrutivas e desdenhosas a respeito da forma herdada de uma mulher privam-na de diversos tesouros psicológicos e espirituais preciosos e de vital importância. Privam-na do orgulho pelo tipo de corpo que lhe foi transmitido por linhagens de antepassados. Se lhe ensinarem a rejeitar essa herança física, ela será imediatamente desvinculada da sua identidade corporal feminina com o resto da família. É só um parágrafo que eu acabei de ler, gente. Então, assim, essa questão da insatisfação corporal, ela vai além disso, tá? Então, por isso, assim, parem de seguir pessoas. Se vocês querem ter alguém para inspirar vocês, sabe? Que seja alguém que seja saudável, que seja ético, que tenha aí uma postura, né? Uma conduta ética, né? Uma conduta respeitosa, sabe? Então, assim, eu tenho umas pessoas que eu me inspiro, né? Tanto para a questão de estilo de vida, quanto para a questão profissional, mas eu sei o tamanho do meu sapato, né? Eu sei as minhas dores, eu sei as minhas questões, e eu sei exatamente por que aquela pessoa me inspira, né? E se por algum motivo acontecer de eu, sei lá, ter uma fase da vida que eu não estou muito legal e aquilo começar a me fazer mal, eu paro de seguir, né? Então, isso é um ponto de atenção. Cuidado com quem vocês seguem, cuidado em quem vocês se inspiram, tá? Porque isso realmente pode ser um fator muito assim de instigar esse ciclo vicioso e doentio, tá bom? Quinto e penúltimo ponto, gente, são 6 pontos aqui, eu esqueci de falar, que eu coloco para vocês aqui como uma forma de quebrar o ciclo vicioso das dietas, é pensar a longo prazo, tá? E construir um emagrecimento sustentável, tá? Baseado na mudança de estilo de vida e na mudança de atitudes. Gente, assim, é muito doido como as pessoas, aquelas que ganharam peso e que estão acima do peso,
Tem muita gente que não se olha no espelho, né? Tem gente que fala, nossa, Fernanda, eu não percebi que eu engordei tanto, né? Eu percebi quando eu me vi numa foto de alguém, né? Porque geralmente a pessoa que está ignorando um pouco esse aspecto do ganho de peso, ela foge de algumas situações, né? Ela não quer encarar o espelho, ela sempre compra roupa larga, né? Evita tirar foto. Tem cliente que evita sair de casa até, sabe? Já atendi pessoas que evitavam sair de casa. Então, quando ela se depara com essa situação, né, de estar acima do peso e criar uma urgência para essa perda de peso, é porque houve algum fato, ou algum comentário de alguém próximo que ela gosta bastante, ou ela se viu numa foto que alguém tirou e ela estava nessa foto e ela ficou, né, bem desconfortável. E aí, quando ela procura, né, o profissional, muitas vezes ela fala assim, tipo, nossa, mas Fernanda, eu queria perder peso rápido, porque senão eu desanimo. Gente, é muito complicado isso, porque geralmente, quando eu vou perguntar, tá, mas faz quanto tempo que você está nesse peso? Às vezes a pessoa não sabe, mas não foi em 2, 3 semanas que ela ganhou peso. Às vezes foi ao longo de 3 anos, 4 anos, 5 anos, ao longo de uma década, sabe? E como que ela vai querer em uma semana já ter um resultado expressivo para não desanimar? Então, é importante também, lógico, o profissional ter esse cuidado de acolhimento, de compreender os aspectos que levam essa pessoa, mas também para a pessoa ter uma visão um pouco mais realista, né? Não é que ela vai demorar, tipo, nossa, ela demorou 10 anos para ganhar 20 quilos. Ela não vai demorar 10 anos para perder 20 quilos, mas que ela espere pelo menos um ano, que ela tenha paciência aí de um aninho, né? Ou menos até, né? Depende de como ela está, depende de como está a vida dela, de como está a saúde dela, depende de N fatores, ok? Então, que ela espere um ano para ir, né? Conseguindo de degrauzinho em degrauzinho e perdendo esses quilos. Mas o mais importante é que ela perca esses quilos baseado realmente numa mudança de comportamento e de atitudes. Porque depois é isso que vai sustentar o peso dela. Então, não adianta perder 30 quilos numa dieta que você só jantava sopa à noite ou só tomava shake no café da manhã. Como que você vai conseguir sustentar isso, gente? Né? Não sustenta. E o pior é que essas dietas restritivas, ela não educa, ela não te instiga a compreender os gatilhos. Por que, que você se alimenta de tal forma? Né? O que te leva a comer daquela forma, a perceber o seu corpo, né? Não te ensina a lidar com as adversidades. No caso das mulheres, a gente tem aí variações ao longo do mês relacionado com o nosso ciclo menstrual, né? Eu falo que a nossa vida não é uma linha reta. Tem momentos que vai estar mais fácil da gente seguir um processo de mudança alimentar. E tem momentos que vai estar um pouquinho mais difícil, né? Época de final de ano, semana de aniversário de filho, ou você está um pouco ansiosa com alguma questão no trabalho, ou você está passando por uma situação difícil no seu relacionamento. Tem N fatores que podem fazer com que você tenha períodos de dificuldade em seguir um plano alimentar um pouco mais à risca. E tudo bem, você vai jogar tudo pro alto? Não. Fazendo um bom acompanhamento e tendo essa visão de longo prazo, a questão é como que eu consigo lidar com esse momento de dificuldade sem me perder aí do meu propósito, né, de emagrecimento. Tem alguns casos, gente, que dependendo da situação que a pessoa está passando, até uma manutenção de peso, a pessoa manter o peso naquele período, é visto como um processo positivo, tá? Porque talvez se ela não estivesse fazendo acompanhamento, ela tivesse passado por aquela situação, ela teria ganhado peso. Tá? Então, é muito importante a gente ter esse olhar aí de o que está acontecendo na nossa vida e como que a gente lida com isso, tá bom? E o último ponto aqui, gente, para sair desse ciclo, é sim, se possível, ter um bom profissional, tá? Que não tenha esse perfil restritivo, tá? Porque tem profissionais que têm, né? Ou que não sejam, entre aspas, aí, terroristas nutricionais, né? Que usa essa dicotomia de isso pode, isso não pode, né? Que tenha uma estratégia única, assim, de trabalho, que não olham para a sua individualidade, né? Então, ter um profissional para ajudar vocês nesse processo faz uma diferença enorme, tá? Fernanda, não tenho como passar por um nutricionista agora. Então, assim, tipo, acompanhem profissionais. É como vocês estão aqui no meu canal, né? Estão aqui no perfil
ouvindo essa live, que tenha essa abordagem e comecem a ouvir mais essas pessoas, né? E aplicar um pouquinho do que elas falam. Faz sentido? Ah, isso aqui fez sentido para mim, deixa eu experimentar, né? Deixa eu ver como é que é isso, né? Manda mensagem no direct, né? Dependendo do que for, a gente consegue tirar dúvida, né? Coisas muito específicas, realmente a gente não consegue, né? Mas algumas coisas a gente consegue esclarecer alguma dúvida sim, ou mandar algum artigo, ou mandar algum vídeo onde a gente está falando alguma informação. Eu sou super acessível nesse aspecto. O que eu não dou é orientação individualizada, porque eu preciso realmente de mais informações para fazer uma orientação, então precisa passar pela consulta. Mas o bater papo, né, o tirar dúvida, por que não? Né? Se for algo que eu não consigo, eu vou falar assim, olha, para isso aqui eu preciso realmente fazer uma consulta, tá? Mas aproveita essas informações, esses canais de informação para acompanhar profissionais sérios, tá? Profissionais sérios, porque infelizmente o que mais tem por aí é gente que, tipo, vai no movimento de manada, né? Do que dá mais dinheiro, do que dá mais audiência, e é isso que eu falei para vocês. São as dietas restritivas e o sensacionalismo em relação à alimentação, né? Falar em mudança de estilo de vida, falar em mudança de hábito, para alguns é chato, né? Mas também quando a gente muda isso, gente, é difícil voltar atrás, né? Então não dá dinheiro para essas indústrias, não é verdade? Né? Gente saudável não gasta dinheiro com remédio, né? Com um monte de procedimento, enfim. Né? Gente saudável, né, se alimenta bem, faz exercício, né, gerencia as emoções, tem essa autorresponsabilidade aí de gerenciar as emoções. Se vê que tem uma coisa que não está legal, vai atrás dos recursos necessários, né? Então, isso é algo importante, tá bom? Pessoal, encerro então aqui a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. A aula vai ficar gravada como todas as outras, tá? Porque eu sei que, assim como eu não consigo acompanhar as lives todas ao vivo dos canais que eu gosto. Eu acabo assistindo depois, enquanto eu tô lavando uma louça, né? Enquanto eu tô fazendo. Agora mesmo, antes de entrar nessa live, eu estava assistindo uma outra live de uma moça que trabalha com educação positiva, que eu tô adorando, por sinal, né? Então, eu faço isso, né? Enquanto eu tô fazendo umas coisinhas aqui em casa, eu tô ouvindo as lives. Então, vocês podem fazer isso também, quem chegou mais no finalzinho, eu vou deixar salva, tá bom? Fica gravadinha. E pode encaminhar também para alguém, né? Que, tipo, poxa vida, isso aqui, minha irmã, né? Minha mãe, minha amiga, minha filha, enfim, que está passando por esse processo e às vezes ela nem tem consciência de que existem outros tipos de abordagem, né? Hoje mesmo atendi uma moça que ela me achou pela internet, foi um atendimento online, e ela falou assim, nossa, eu nunca tinha ouvido falar em nutrição comportamental, né? Foi a minha psicóloga que sugeriu que eu procurasse uma nutricionista comportamental. E eu nem sabia que existia. Então, da mesma forma que essa moça não sabia que existia, né? Tem outras pessoas que também não conhecem. Então, vocês podem ajudá-las encaminhando essa live, essa aula para essa pessoa, tá bom? Nazaré, não tem problema, vai ficar gravada, tá? Pode assistir depois. Eu já vou encerrar e vou salvar lá. Então, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, já tá no perfil de vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Tendo dúvidas, vocês podem me escrever no direct, tá bom? E segunda que vem tem mais aulão da Nutri no mesmo horário, tá bom? Um beijo, boa noite para vocês e até mais. Tchau, tchau.